tarde tua. Dia kanesan colega jornalista de Hatene que está aqui fim da semana de Uba, sexta-feira, candidato Sira no queer recrutamento para PNTL, né, mas já estou queixa, né, e no momento não vai me Hatene que está o segundo ponto de view equipa direção fiscalização halo apuramento de documentos lá lais e a fim da semana o hindader o resultado né makar ko saiba público saída maka ami hetan usi primeiro comunicação né que provedor halo ou entidade relevante segundo saída maka equipa a fiscalização rato sementara por enquanto e baseia vai nessa saída maka provedor foi ter uma decisão e a comunicação política foi a comunicação informal com o ministro do interior temos comunica ali o WhatsApp com o comissário geral aprecia também o ministro interior pronto a colher o provedor o endereçar o ministro a preocupação lamentação se parte do provedor união quando a situação de né e nos informa o ministro que o provedor usa competência a fiscalização nós a sexta coto comitê de gestão queixa decide ona a halau investigação deve que a investigação nesse composto se oficial será se DAP se direção de investigação não direção de fiscalização atau investiga kelean podi hatene aspecto sira investigação nesse hari barakliu quando ba tambah sama ka mosu ia lista ki sernene oficial polícia serne uande maka nakunu ia lista ida primeiro né inclui malo oficial serve halu parte comissão júri ne uan atau buka averiguamos tambah documentos balon hatete katak iha recomendação ho si entidade do governo yang balon entidade estado yang balon nebeke então né loron tolerate ida lá naton at halu apura fakto sena então precisa investigação klean atau então hoje atu fo hatene de saída maka provedor foti foi em cima depois de direção fiscalização ou recomendação halo apuramento bahasoro o oficial sira ia comando PNTL nian inclui balon husi comissão júri nian hetan documentos balon também aprecia comando atu colabora hori faz lista candidatos seremos aprecia a explicação husi comissão responsável da comissão recrutamento nian quando vai processo sirané vamos Ministério do Interior infelizmente o Ministério do Interior amilabele hetan documentos quando vai lista nian mesmo lista público Ministério do Interior até de katak ami tem que hato pedido pedido né ba documentos serve confidencial como serve mais boa de público nian né lá precisa halo pedido bele entrega de usi averiguação ba facto serve que iha ba recrutamento serve que iha provedor oin haruko na carta rua ida ba Ministério Interior dirigida ba Ministro do Interior deve que ne conteúdo né husu recomenda ba Ministro do Interior atu suspende anula processo de recrutamento né ou de processo de investigação ou husu atu reavalia processo
né, reduz preocupação pública liu ba candidato Sernebeke agora manifesta ela a sernia preocupação. Ida fali carta ida ami dirige ba presidente do parlamento o husu atu parlamento bele estabelece comissão inquérito parlamentar ida hodi halu investigação tam parlamento bele ia competência atu halu inquérito parlamentar hodi abriu tamba dado Sernebeke ami hetan buat Nebeke itahare hetan mana iha lista Nebeke sai Sernebeke aprovado admitido a 4 anos ne maioria polícia niuan liu comandante Sira Nebeke tu iha comissão júri e mos comandante balung comandante geral comandante município Sira ne sernia uan anak kone henebal então idane facto Sira Nebeke famoso desconfiança aqui se how tu a comissão júri ninianga how máximo responsável máxima entidade da loke vaga how minha família how minha oan how minha sobrinho mas tama henebane famoso desconfiança pública então precisa investigação atu verifica kata how ni oane mai tuir duni processo sirne hotuga ka tambah how ia posição ne maka sira how facilita sira tambah então ne precisa investigação então ia ponto hat debe que a mi PDHG recomenda internamente maka o em hotetana PDHG o departamento direção Torune oficial direção Torune direção assistência pública direção investigação direção fiscalização sei halo investigação klean atu hare elementos rua violação de direitos humanos e violação prática boa governação. E a prática boa governação é elemento importante ainda é transparência ao público. E transparência ne implica que a bela e conflito de interesse, mas é uma Sernebeke recruta, é uma Sernebeke júri ne, ou é uma Sernebeke mai buka vaca, logo vaca ne. Katak se haunia uma participa hotu, haunia família Nebeke participa hotu ne ba, hau la bela ba tur atu halo a sai júri baniaga ou a tal entrevista honia atu fo pontuação baniane investigação atu halo segundo maka o inhanesa hatete segundo ponto nebe que PDHG recomenda maka ia carta nebe ko ihami arubaba atu suspende processo de recrutamento liu processo nebe agora laudau que atuba teste médico né informação que tama kata kusik comissão de recrutamento mos anunciou na da cidade suspende tamba razão né tamba dengan saúde reagente e saúde ninian mas terlepas si razão né mas buat também kami karena kata suspende lá o processo né hodi averigua a situação liu atau tamba pública nia ba Ministério Interior mos iha amne carta provedor husu atau cumpri decisão acordão tribunal recursonya nebeke declara kata diploma ministerial nebeke força tu recruta ema baseia ba estatuto social ne inconstitucional pontos rua nebeke felicita ne maka ida nebeke define ema de baseia ba estatuto estado civil kata nia kabenain se nebeke kabenain la beletuir ida ne tribunal decide ne inconstitucional. Então, processo de Laura ne kan for limitação que ona ba cidadão Sernebeke cabenain ona sira la bele tuir processo ne discriminação processo ne viola que ona decisão o tribunal ne. Então, precisa halu reavaliação também suspende atu reavalia atu ne tem que loque oportunidade ne hanesan ba ema hotu sem discriminação baseia ba
Estado Civil, nem ato cabenain, se nem sei fisicamente aceitável ela, nem tudo ela, nem bele concorre. Se lutar, mas discriminação baseada no estatuto social. A polícia nem um, veterano nem um, polícia é entidade Estado, entidade pública, né, a serve povo todo, cidadão todo. Então, a tu sai polícia tem que loque para público. Povo Timor nenhum todo e é direito a tu acesso. La bele baseia para polícia nenhum, veterano nenhum, la bele. E a carta para ministro do Interior, a mim a tu Ministério do Interior, na beca tutela para PNTL, respeita, não cumpre acorda um tribunal nenhum. Acorda um tribunal nenhum, mas até que o tribunal lá anula o processo, mas bem justo a tu parte relevante reavalia o processo serne, a tu critérios serne que moço e a diploma ministerial nem lá bela aplica. Agora prova itahare se moço e a lista serne itahare polícia nenhum ama na CONU, então quer dizer que mesmo que o ministro até ia ba média até terhan ami processo nela hareba discriminação serne, mas bem lista né que moço mais publica agora sai polêmica né reflete que a polícia nenhuma maka oficial polícia nenhuma maka na CONU a lista número que será ba Ministério do Interior mas a mim husu atu dehan vai hira hare processo nem moço de irregularidade ba a mim husu atu reanuncia bloque concurso FON atu nem concurso ir na beque transparente concurso ir na beque público hot bele acesso sem discriminação baseia ba voto e respeita saída uma decisão tribunal fossai. Aproveita a oportunidade né a mos informa ba candidato sira atu lori prova ser na beca ia evidência na beca ia buka advogado bele ba defensoria pública atu acompanha sira ba tribunal acontece tribunal possibilidade bele uso providência cautelar a tribunal mos bele forte decisão hodi anula processo né hodi hen processo de averiguação processo de investigação senelao atu nune bele possibilidade bele reiniciar processo fone bele que garante transparência ba todo ponto tolo habu repete makida wahi ami haru kamos carta ba presidente do parlamento uso parlamento atu halo inquérito parlamentar. Primeiro, também, a minha processo de neném viola princípio ser que tribunal teme, princípio igualdade de oportunidade, igualdade de acesso neném, viola também tal cursos de percentagem neném e é uma cabena ainda é uma close ainda mas bela batuir cabena em ser la bela batuir. Então, né violação princípio constitucional e se lutar maka denúncia sira e indício irregularidade na beque mais o candidato sira e mostra se apuramento preliminar na beque pede fazer halo relaciona o processo de recrutamento do a minha Vanessa Provedor apela para o Ministério do Interior nós Comissário-Geral PNTL Nian, vamos elenco da estrutura da Polícia de Antoma. Buca rona e considera exigência pública Nian, e o candidato ser Nian, mas entidade sira nessa PDHG Nian. Também processo idane, la OSDE compromete integridade profissional, oficial, Polícia Nian, mas estamos naram PNTL em risco. Idane tem que halu processo idane que o objetivo a tu restaura a confiança pública nenia ba PNTL. Então, a tu belhetan fiare o público ba PNTL processo de recrutamento tem que ter tudo integridade
tem que ter tudo transparência, tem que respeitar regras. E da nema hau karak hato buat bal na bek hau karak clarifica ini, por exemplo, assunto importante ida hahu si recrutamento, né kan ia publicação em jornal da República com mecanismo atu seleção, né mecanismo primeiro né aprova liusi jornal da República né mecanismo eliminatório né publica o jornal da República, mas depois apuramento PDHGN ba polícia oficial sira hatete katak sira revoga tioma mecanismo né pode adopta filafali mecanismo acumulativo katak ponto susi exame fase documentos, fase cultural, fase física, fase psicológica, há muito mais sai. Buat também kami detecta kata irregularidade, também revogação né lá publica e a jornal da República. E revogação né publica vai ir a processo lá ou não. Regras, regulamentos serão nebek atu halo, tem que publicar mono processo hau, inclui revogação né. Labele mosu ia acta dele, se ia informação se comando dan ia acta, mas be acta né nia labele bode fali lei ga acto normativo será nebek publica ia jornal da República. E dane aspecto balo nebek se sai foco ba investigação se comissão ou equipa investigação ba assunto né. Ahona ainda nem mami hau atu hato cari te pergunta al favor. Gustavo. Perguntas primeiro quando ita buat sila halo investigação preliminar no resultado no ainda da barra ita buat sila kata ita ini dari polisi newan yang mosesel newan kan sistema né maka hamusu familiarismo e halara ka winsa depois quando ida pali quando atu anula de proses recrutamento né dele explica tuan lei rumah nebe podia quando kita rumah processo recrutamento né ele anula resultado né winsa depois se anula sira ne kira de larang kami lista untuk atusar ne sema ka tu responsabilidade tama sira larang tamo na iha untuk prosedur satu tama ya teste médico Dia iha ahu sida ikus liunen reação público liu candidato serne mos PDHG mos satu halu intervenção tamba reação husi barak liu ne beke la liu ne la os husi sira ne beke liu ne então ita agora foca ba sira ne beke barak liu la aprovado mas be la liu ne então tamba barak liu la liu e depois sira barak liu ne sente katak la iha razão ne beke forte ba sira tamba san sira liu sira aprovado mas be sira la admite batuir então itene focus ne atu averigua factos ne beke sira lori mai iha PDHG iha semana kotu sira alega katak iha familiarismo iha nepotismo ga iha processo ne e comissão tumba hoja averigua e dados fote mai pelo menos bote de uma prova que los única katak sira número que ne tumba ne mesak polícia ninia uama barak usi hanesa wai hodete polícia município comandante sira Mosbara e depois então e daí bela de kata ihona indícios ba violação ba prática boa princípio boa governação minha então se processo mecanismo serne ihona mosona indícios how hanoi se regulamento ne la quale kono ba anula atau anulannya ou lei la quale kono ba anulannya ahon qualquer processo ne beke for erga ou iha irregularidade ita la bela aceita
pelo menos tem que ir decisão ruma também Ministério Interior Comando PNTL mas responsabiliza ba processo serne então sira a competência toma baseia ba lei ne que decreto lei ne que for competência basira atu rola decisão objetivo essa hoje público questiona candidato se questiona e a comunicação e a oficial polícia balamos questiona então hoje né sai necessidade obrigatória da polícia PNTL comando PNTL o Ministério Interior atu reavalia kata se ita continua processo né sei lá hamoso vou dizer lá hameti be fiat público né ba entidade de polícia né e lá os ba polícia de referência povo vai né one sei lá retan oportunidade hanesan e o processo atu a polícia atu a militar atu a função pública se processo de recrutamento né baseia de basema cair posição né mas beleza facilidade atu facilidade né one ou sema sai polícia sema sai militar sema veterano mas nem one agora o povo vai né one tira acesso bem então galera datang kata lei regulamento Sernebeke sai base ba recrutamento né o objetivo atu ia processo recrutamento de Nebeke hameti enfiar público unia hameti podune mos ikus mai polícia Sernebeke de recrutar né servido no estado né ou entidade né ou integridade então processo atu recrutar mos tem que hatu integridade né mas esse processo né é uma questão na barakona aonde lá ia lá ia razão atu ite continua o processo não questiona ikus mai ita sai oficial polícia mas oficial polícia nebeke é uma questão também processo de recrutamento né lá tuir regras que lá tuir padrão ser nebeke respeita boa tua direitos humanos e prática que a princípio boa governação linha hoje está boa ser submetida na relatório preliminar do Parlamento no Ministério do Interior. Mais ou menos depois de submeter a Simona Patrona, o governo do Parlamento ainda tá siramak foi kali to hene ba sei foi lo que englobe da luma sei le mas importante mas a foto ne ba eu se colega me disse de foto ne ba público kata me haruka oin meu dia me haruka carta ruane ba entidade ruan presidente do Parlamento Nacional na pequeno conteúdo maka atu conduz inquérito parlamentar quando vai processo de recrutamento na beca amoso irregularidade várias e mostra indícios da violação princípios da Constituição né ba Ministério do Interior também Ministério na beca tutela ba PNTL atu me recomenda atu anula ou suspende o processo né por quem averiguação ba oin e russo mostra atu respeita a decisão acordo no tribunal né na beca la belle halo discriminação ba e processo de recrutamento discriminação baseada em estado civil e mostra discriminação baseada em estatuto social né importante a mim quem kata órgão rua ou entidade rua na Maruca Bani se considera mas ao fiar kata ministério se considera também a minha comunicação o telefone ao ministro a tua preocupação né e ministro Rassigmos o encolhe quando vai insiste ela também a decreto lei quando vai recrutamento né e a comissão da cerebral comissão fiscalizadora na beca e a parlamento membro parlamento e a lara a sociedade civil e a lara e a PNTL e a lara então entidade cernen ita husu o insa cernia supervisão durante esse processo né to ene então idane haturo kata ministro ia a vontade dia rona público ne preocupação e esforço ela tu adia nebe ko comunicação ne for cora sa for fiar kata Ministério Interior
nomos Parlamento Nacional se considera alguém que está comando PNTL se considera a situação né o seriedade. Anessa ruim. Seriedade né também e tatau buat rua risco. Ida compromisso profissional oficial sira. Liu sira ne beke ni uang tamai helaran. Emang hau questão na sira. E segundo, ita tahu naram PNTL nene ia risco. Ita tem que restaurar a confiança pública né ba PNTL depois da crise de 2005, 2006, né responsabilidade hotu nenia. E a única comunicação há nessa provedor, há nessa MNB que participa e a período de resistência né qual é oficial polícia mas sempre há até baseado né vai hira responsabilidade ne liman ita tem que halo atau entidade estado né la belle va servir fali interesse pessoal ema Romania ka grupo Romania mas be servir ne estado Timor né serviço ema hotu né então ita tem que restaurar feira né o público PDHC nessa instituição estado vida ne be pela protege ema de direito agora se foi na live para a petição parlamentar se direito o resultado preliminar ne PDHC halo sai de maka ita bosira se foi ela basira atunne vai ir sira atau petição halo asal rumah kari pela mantém a fate paz na estabilidade de Timor-Leste. Buat nabe ko ya sexta eu recomendo basira magne foco me tem que focar ia assunto nabe que me enfrenta afirmação política né are evita tal do tem que foco na fatin e processo recrutamento na beca tuirimi discriminatório tuirimi e favoritismo ane imi é direito a tato sede cidadão sede a tu hato tamba e tem a constituição garante lei sermos garante agora se ita ba usa assunto né depois a tu politiza fale partido união buat ser união e dane lá fora razão ba ita atu hamete itene posição e advocacia quando assunto neve ide nem eu recomendo basira e a mim continua direito de tama kami encoraja né maka tamba PDHC la bela halu ide né atu representa sira ba tribunal então a mim recomenda basira atu buka advogado ou então vai a defensoria pública tamba né órgão estado-uniano que atu fu assistência basira da sira atu ba tribunal curso providência cautelar tribunal bele decide atau anula processo. Durante el PDHC linha fiscalização né que irregularidades serían naquela bolsa de detecta na bar também a informação balon agora ada entre candidato na pusat né e candidato kalau ne bema kala ini diploma secundário deve ser passa na bele teste médico né durante fiscalização detecta ida maka assunto ida né pronto comandante balon ne oam documentos se dá prensa mas beliu teona por exemplo comandante balon ne oam teste física desmaia mono ema escola do ser foi até macareta mas depois liu depois ia município balon suco ne beca relaciona comandante balon ne det menine ema tama ia lista né informação se deve kami heta e depois kami heta mos informação deve kami heta kata entidade do bukida maka for dan ini titipan PNTL ini titipan ministério ini titipan entidade estado ini titipan e helara hot e documento serne balon yang ami anexa hot baya ba parlamento ba ministério interior atau hari e ami rasimo se usa documento ne atau hari então kusine ba kusi documento serne hamosona indícios kata ia irregularidade liu olha quando ba conflito de interesse né ita haremo sene ba então denema ami heta ida fali maka wen hautemine quando ba mecanismo eliminatório ou acumulativo depois também ami lei e a jornal público olha quando ba processo eliminatório kata
avaliação de documentos, mais balum belehela heneba, bates físico balum belehela, elimina, bates psicologia ninian balum belehela, mas depois aplica o terreno né, mecanismo acumulativo. Então, a mim vamos estudar mais ou menos também sama cá processo né, acumulativo vale, mas ele publica Jornal da República né, eliminatório. Explicação se oficial júri, não é que é júri, kata sira revogação, regulamento não vai ter quando eliminatório né. Então, pergunta tua irmã né, revogação né, documento de revogação né, publica né. Sira dah ya apta. Apta det lana tom atu invalida documentos legais na beca saiu na iha Jornal da República. Se apta né, tem que transformar para deliberação Roma, publica iha Jornal da República, atu nem validade nessa. Nemos nessa be decisão tribunal ini na beca sai dengan diploma ministerial né, inconstitucional. Ministro label hati direito amila usa ona buatnya apa referência. Ministro tem que halo despacho conteúdo despacho né anula diploma governo né lebih anterior né baseia ba acordo tribunal ninian lebih kata buat inconstitucional atunune ema label usa tan documentos né pode sair referência ba processo de recrutamento servirme ou não né Relação com factos yang dilema parte itu buat saya konsegi detectar nasun itu mensola no hal mus rekomendasi partai relevansi atau suspend nos karik nos anul itu namanya akan materi kata prosesu karik partai relevansi rekomendasi itu buat saya rekomendasi anul website itu buat saya kareba durante ini kita terkata que namanya equipa júri ne bem mais raça possível parte PNT. Itu significa kita timoron diliu parte júri sana sira mak sedau iha materi kita ne bem dia konsistente atau fonte decisão tu siranya visão siranya materi kasih kala ida ne usi tambah dia komandan sira leader siranya rekomendasi ida ne sira haro pode não se ter pode medir. Agora, tidak paling pernah rekomendasi. Kari sira nafatin considera rekomendasi sana. Se suspende kari to baik. Mak bela tempat resultado. Okay, atu suspende to baik hira honen ne ba ministério relevante e mos entidade relevante atu decide mas be ba provedor ni hanen katak to o moment suspende to momento ne be que mecanismo sira atu garante processo ne be transparente ni efati katak regulamento fonga ou decreto lei fong recrutamento né regras fong e depois atu evita buat tidak wohin ne atu tambah recrutamento ba polícia atu label hamoso buat tidak conflito de interesse da or sida facilitar o mandate então label polícia mesagret maki a comissão júri ne tem que hanesan processo de recrutamento da luma husi entidade selo usi comissão função pública também estatuto né polícia serne tamo tia função pública então recrutamento ne função pública bele tama ihelara entidade hansa ka PDHG bele involve ihelara atu haloge avaliação ida ne ida selo hano inde ida mak ihona lei ga decreto lei da agora mosune comissão fiscalizadora ne beke ia sociedade civil ia parlamento ia usi PNTL ia usi entidade terceira que ia usi sociedade civil pode ser tal rede feita ne atu garante ne balanço gênero ne ba então mecanismo serne tem que ele atu hare ne usi fase por fase atu labele ia atu evita buat tidak be emhare ita sabe facilita malu ne tamba how se por exemplo lo que vaga ia PDHG ao se recomenda bahwa nia wan atau label concorre tambah nia mesmo que nia capacidade dalam nia lolos how ia etika dan dia gili ola liga aplica tambah how ia ne how nia posição nessa ne então
buat na bek hawa kara kusuba autoridade hutot mane integridade física ne la precisa tem que hacker que lei mebe uhin itini etika na hanusa idane tem que mecanismo sirne tem que garante transparência ne ba conflito de interesse buat na bek acontece a minha recrutamento a minha ponto focal sira ba município sirne ne ami envolve função pública atu mai hare e yane envolvimento mos adjunto o colega sira mas how la envolve atu não é quando problema rumo sira bela reclama ba how então o mecanismo sira tem que ir fati atu garante e depois anessa um erro até ba ministro han processo husi inicial ne lei to o processo remata ne tem que até temos por exemplo dan ita hakara hetan ema at rihung ida atus lima lolos ne mas agora tama itine orçamento cidade to então ita foti ulu 400 ida ne explicação não tem que ir forten ba público então anusa ok ami foti 1000 ne mas be agora batina ida ne 400 ne makbatuir 400 tuir mai tina o mak tuir falinga ou 400 tuir mai tina o tuir fali pelo menos tina rua tolu ne processo de tem que explicar para público atu candidato sira hatene atu não é sira label sente que a decisão saída de agora lá tu teste médico né sira label considera de sira label assessiona sira gagalona né label mas se por exemplo explicação né hanesa hada terembe sira balum tina uemba mas pelo menos sira hatene a minha nara ia mais ver tina uem né com esperança basira ia então bahau período nebe que se entidade sira decide atu suspende cancela né to quando mecanismo sira nebe que necessário para processo de recrutamento né estabelecido ona e garante ona transparência garante ona igualdade de acesso ba emohot dala ida tan ita labeleta halu lei nebe que halu discriminação ba povo ni uan ita fo prioridade ka privilégio de ba veterano ni uanga ba polícia ni uanga ba militar ni uanga ou ba ministro ni uanga ne discriminativo ne insulto ba povo ida vai Ana